Falsificação satânica da Reforma. Declara a pena inspirada. Em todo o avivamento está ele, Satanás, pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Nenhuma reforma em toda a história da Igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo do apóstolo Paulo. Quer que os apóstolos fundassem uma igreja, alguns haviam que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceites, excluíam finalmente o amor da verdade. Germinaram por toda a parte a semente que Lutero lançara. Começou Satanás a tentar o que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma: enganar e destruir o povo, apresentar-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da Igreja Cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. O mesmo que se fez em épocas passadas, tem o pai da mentira estado a fazer em nosso tempo, quer hoje tratar de desorganizar o movimento adventista e confundir os filhos de Deus. É assim que, tanto em nossa história como movimento, como particularmente nestes últimos anos, têm surgido inúmeros grupos dissolventes que assim mesmo se denominam reformistas, quando na realidade só fazem destruir sua obra, não resistem à própria Bíblia. Por seus frutos conhecereis.
Ora, o diabo, porém, tem estado a trabalhar arduamente, assiduamente, para desviar a atenção da reforma espiritual que o Senhor quer operar no seio da Igreja. Este tem sido o método do grande inimigo desde os dias antigos: adulterar o verdadeiro e oferecer uma falsificação para promover a desordem, o caos e a perdição, em lugar da verdadeira conversão e a vida eterna. Ora, preparação para a crise final. Há uma conversão autêntica, profunda e de todo o coração. Em outras palavras, devia efetuar-se uma reforma espiritual no seio da Igreja, em preparação para os grandiosos acontecimentos do fim. Mas há dúvida que temos chegado à própria véspera da hora suprema, de que este chamado para uma conversão genuína e uma reforma cabal na vida de cada um deve ressoar por todos os cantos de Sião. E isto que a serva do Senhor, por autoridade divina, estabeleceu faz anos nos seguintes parágrafos inspirados: necessidade de uma reforma, um revivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dávidas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um revivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas esta deve começar sua obra purificadora entre os ministros. Haja uma reforma entre o povo de Deus. Tem que ter lugar um revivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Revivamento e reforma são duas coisas diferentes. Revivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um revivamento do espírito. Revivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem essa obra têm de se unir. Fiquei profundamente impressionada por cenas que me foram recentemente apresentadas à noite. Parecia haver um grande movimento, uma obra de revivamento, ocorrida em muitos lugares. Atendendo ao chamado de Deus, nosso povo se estava regimentando. Irmãos, o Senhor nos está falando. Escutar-lhe-emos nós a voz? Não espivitaremos nossas lâmpadas e não agiremos como homens que esperam a vinda de seu Senhor. Este tempo exige portadores de luz, requer ação. Antes de os juízos finais da terra caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos.
Ora, meus caros amigos, a crise vindoura. Vou começar a ler do início. A cronologia dos escritos do Espírito de Profecia. Este capítulo foi preparado pelo pastor Arthur L. White, secretário da Cooperação do Património de Ellen White. A primeira visão dada à Sra. White em dezembro de 1844 descreve a viagem do povo adventista para a Cidade de Deus e o recebimento de sua eterna recompensa. Vejamos nos primeiros escritos, na página 14 e 16. Isto deu a certeza da direção divina na experiência adventista do povo de Deus. Não se fazia nenhuma referência à crise. 10 meses mais tarde, no outono de 1845, foi-lhe mostrado que antes que Cristo viesse, outra vez, os santos deviam passar pelo tempo de angústia de Jacó. Isto era um novo conceito e induziu os pioneiros a estudar as Escrituras, a fim de encontrar referências como foram apresentadas pelos profetas de antanho, sobre este acontecimento que ainda estava no futuro. Uma palavra ao pequeno rebanho, de Tiago White. Logo em abril de 1847, em relação com a visão que confirmou a verdade do sábado, Ellen White viu a tentativa de que faria o papado para mudar o sábado e o significado do sábado no último conflito da Terra. Isto ajudou os crentes adventistas a ver o tema do sábado e a mensagem do terceiro anjo. Veja os primeiros escritos. No capítulo o capítulo sobre as visões subsequentes. Nesta apresentação de menos de 2 páginas estão delineados com algum pormenor dos sucessos do período a passar. A Igreja na crise final, desde o início do tempo de angústia até à segunda vinda de Nosso Senhor. Mais tarde, em 1848, e de novo em 1853, apresentou-se em visão a Ellen White o quadro completo dos acontecimentos do conflito milenário entre os poderes da justiça e as potências do mal, a luta entre Cristo e Satanás, desde o começo do pecado até o presente e o panorama do futuro até à nova terra. Isto ela apresentou aos crentes no verão de 1858 e no livro espiritual Gift, volume 1, que tem 219 páginas. E levava o título O Grande Conflito entre Cristo e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Destaque especialmente aos acontecimentos dos últimos dias e dá-se grande quantidade de informação antecipadas que até esse momento a Igreja não possuía. Este precioso volume da primeira hora constitui hoje a última metade do livro, primeiros escritos, no qual as últimas 30 páginas são dedicadas à descrição dos sucessos abarcados em menos de 2 páginas. A Igreja, porém, estava destinada a crescer e com este crescimento tinha de poder abarcar e utilizar o maior e mais detalhado montante de informações sobre os acontecimentos vindouros. Em muitas visões se apresentou Ellen White sempre com maiores detalhes toda a história do grande conflito e especialmente os últimos acontecimentos cruciais do tempo da crise. A seu devido tempo, estas apresentações mais completas foram transmitidas à Igreja e ao mundo, ao publicar-se em forma
ampliada. A história do conflito em 400 páginas do livro O Conflito dos Séculos em 1848, 1884 e em uma nova versão ampliada em 1888, com suas 700 páginas. Esta voltou a ser publicada em 1911 na forma do livro que temos presentemente com esse nome. Neste volume, a descrição da crise futura e o libertamento abarca 100 páginas. Veja-se o conflito dos séculos. Por outro lado, ao longo dos anos, em diferentes capítulos aparecidos nos testemunhos e na revista Herald, como outras revistas da Igreja, Ellen White fez referência à crise que nos espera, e especialmente em relação com os temas da lei dominical, que esteve em debate durante pelo menos uma década, começando aproximadamente em 1885. As referências são muito numerosas, porém o leitor pode encontrá-las especialmente nos seguintes lugares. O livro fala sobre a crise vindoura, que foi 1885, o conflito independente em 1889 e preparo para a crise final, discurso apresentado perante o Congresso da Associação Geral em 1891. É destas fontes combinadas do espírito de profecia que descrevem os acontecimentos futuros, algumas com declarações abarcantes e esquemáticas e outras com pormenores. É destas fontes que foram tomadas as citações pelo compilador deste volume. Impressiona a unidade da apresentação feita no decorrer de um período igual a meio século, apresentação em que uma descrição completa a outra. No esforço feito para apresentar os comentários inspirados em sua amplitude e para organizá-los com certa estrutura, a fim de que constituam um quadro dos futuros acontecimentos em sua sequência aproximada, há considerável superposição e repetição de pontos importantes. O leitor compreenderá que as citações aparecem desta maneira, a fim de que se possa dar o quadro completo. Por isto, roga-se-lhe que passe por alto a natural ausência de uma transição suave. Embora em sentido geral a data de um escrito não tenha qualquer significação muito particular, a data de publicação de cada um dos livros encontra-se nas listas de abreviaturas, à página 4. Visão panorâmica dos acontecimentos. O mundo se encontra num angustioso crepúsculo de sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens estas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem ante nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O vindouro, o viajante internacional que empreende uma longa viagem continuando. O viajante internacional
que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem robustida a sua fé que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel, capítulo 4, capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Os 1260 anos da supremacia papal pertencem hoje à história e permanece como um testemunho a mais da certeza da firme palavra profética. A ferida mortal, numa das cabeças da primeira besta de Apocalipse 13, não somente foi aplicada segundo a predição divina, mas segundo essa mesma predição, a ferida foi curada. E hoje assistimos ao cumprimento do último lance profético, quando toda a terra se maravilha após a besta. Os acontecimentos preditos pela mais longa e mais admirável profecia da Bíblia, a dos 2300 anos, com as 70 semanas inclusas, cumprem-se com a assombrosa objetividade. O retorno dos judeus da Pérsia para a Palestina, a reedificação da cidade e do muro, o batismo de Jesus e sua morte no Calvário ocorreram com precisão matemática, conforme o indicava o oráculo inspirado. E quando chegou o fim deste período, momento que constitui uma das culminâncias da história religiosa de todos os tempos, no momento exato que fora predito, surgiu o movimento adventista, em cumprimento da profecia de Daniel 8 e 9 e Apocalipse 14, a fim de pregar a mensagem do juízo e o Evangelho eterno em seu marco de atualidade, a verdade presente. As condições sociais, políticas e religiosas, assim como os fenómenos astronómicos anunciados pelo Senhor Jesus em seu sermão profético há 2000 anos, como sinais do tempo do fim, indicadores de sua segunda vinda, cumprem-se ante nossos olhos com dramático realismo. O incremento da imoralidade e da delinquência, o temor que assalta os corações humanos, guerras e rumores de guerras, o crescente número de terremotos, o escurecimento do sol e da lua e a queda de meteoros, os falsos profetas e os movimentos religiosos e espúrios, os sinais e prodígios realizados pelo poder do inimigo, são outras tantas indicações eloquentes de que nos encontramos na hora 1/10, quando o mundo e a Igreja serão testemunhas dos maiores acontecimentos da história. O aumento prodigioso da ciência, tão rápidos que já quase não nos surpreendem, nem mesmo os inventos ou descobrimentos mais extraordinários, assim como os progressos na era da velocidade e a conquista do espaço, cumprem de maneira emocionante a predição do profeta Daniel, segundo a qual a ciência aumentaria e os homens correriam de uma parte para outra. Um olhar retrospectivo, enfim, nos convence de que todas as profecias da Bíblia
tem-se cumprido com espantosa precisão, de que todos os períodos proféticos chegaram ao fim em 1844, e de que nos esperam apenas os acontecimentos da última hora e o acontecimento culminante de todas as épocas, o glorioso aparecimento de Jesus nas nuvens do céu. Antes, porém, que como um povo cheguemos a essa meta almejada, o ensino combinado da palavra de Deus e os testemunhos da Sra. White nos indicam conjunto de eventos de impressionante magnitude que passarão em rápida e estreita sucessão e que levarão a Igreja como tal e cada um de nós individualmente a uma crise máxima que requer especial preparo. O passado assegura nossa confiança no futuro. A exatidão com que se cumpriu cada uma das etapas das profecias até hoje garante-nos a certeza com que sobrevirão os acontecimentos do futuro. Por outro lado, a maneira admirável com que Deus tem guiado e protegido o seu povo através dos séculos, escutando contra os poderes malignos e fazendo sair sempre vencedor, é um indício da segurança com que a Igreja hoje militante continuará sendo guiada até chegar ao ponto da Igreja triunfante. Nada temos a temer do futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem conduzido e seu ensino em nossa história passada. Um panorama do futuro. Com esta confiança e com esta certeza passamos em ligeira revista o panorama do futuro imediato, estendendo nossa vista até o regresso de Cristo. Vejamos como em visão panorâmica quais os acontecimentos que nos confrontarão como povo até o dia de nosso livramento final. A descrição de todos esses acontecimentos será útil, porém que tenhamos uma síntese prévia, uma geral visão de conjunto que nos ajude a estabelecer a devida relação entre uma situação e outra, antes de finalizar o tempo da graça, enquanto ainda os homens podem lançar mão das previsões do Evangelho, e enquanto os filhos de Deus ainda se encontram em situações de ter de assegurar sua salvação, ocorrerão os seguintes fatos: o selamento, a chuva seródia, a pregação intensiva, o fim da obra e a secadura. Esta anunciação dos acontecimentos mencionados não implica qualquer ordem cronológica dos mesmos. Vários desses acontecimentos, ou todos eles, poderão ocorrer em grande parte simultaneamente. O que sabemos com certeza é que quando for proferido o decreto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, e terminar o tempo da graça, todos os acontecimentos também terão terminado, para dar lugar ao começo do tempo de angústia. Como fator coadjuvante, porém, em certa medida preparatória destes acontecimentos, ocorrerá dentro da Igreja de Deus um movimento de reformulação de vida, fruto em grande parte da pregação da mensagem da testemunha fiel à Igreja de Laodiceia e da compreensão do grande tema da justificação espiritual, e acelerará a queda da chuva seródia e a disseminação da mensagem, preparando o povo para as cenas do tempo de angústia e o aparecimento majestoso de Cristo. O selamento. A fim de preparar seus filhos para o tempo de angústia, Deus deseja neles imprimir o selo de sua lei, de seu caráter e de sua perfeição. Esta obra já se está verificando, é de pouca duração e logo terminará. Na verdade, o selamento pode definir-se como um processo que começa na conversão e termina com o fim do tempo da graça, seja por ocasião da morte do crente ou em virtude do fim do juízo investigativo. O selamento requer da parte de cada um a limpeza de todo o pecado e a vitória sobre cada fraqueza ou defeito. Só os que estão preparados poderão ser selados, e só os que estiverem selados
poderão passar sobranceiros pelo tempo de angústia e enfrentar a presença terrível do Senhor em sua segunda vinda. A chuva seródia, a pregação intensiva e a terminação da obra. Por outro lado, Deus deseja derramar sobre o seu povo a chuva seródia do Espírito Santo. Assim como a chuva temporã habilitou a Igreja Apostólica, para proclamar as boas novas de salvação com sucesso por todas as partes do mundo, de então este refrigerante poder divino permitirá que o povo de Deus da atualidade complete sua obra e alcance toda a nação, tribo, língua e povo. Com a última mensagem evangélica, a promessa do derramamento do Espírito de Deus em chuva seródia é para hoje e não para uma época futura, mas para que se cumpra, é indispensável que a grande maioria dos membros da Igreja realize completa consagração a Deus. Liberte-se totalmente do eu, descarte-se do pecado em qualquer de suas formas e com humildade e mansidão busque com todo o fervor a face do Senhor. Breve dar-se-á a forte pregação da mensagem. Ao manifestar-se o poder divino, a terra será iluminada com a glória do Senhor e a obra terminará de acordo com o plano e a promessa de Deus. Dentro das fileiras da Igreja deverá ocorrer um processo especial de reforma e santificação, o qual afetará a grande maioria dos seus membros no preparo para a chuva seródia, para a forte pregação e a terminação da tarefa evangelizadora. A sacudidura é outro dos grandes episódios que envolvem a Igreja durante o tempo de graça. Este termo designa a definitiva apostasia de certo número dos que participam hoje do povo de Deus. O abandono da Igreja por parte de muitos adventistas dar-se-á porque não aceitaram de todo o coração um chamado divino para uma completa conversão e consagração e porque recusaram a mensagem de Cristo, a Igreja de Laodiceia, mensagem de arrependimento e reforma da vida, mantendo apenas uma experiência formal e superficial. Quando sobrevier a grande hora da crise para a Igreja e começar a perseguição pela imposição generalizada da legislação dominical, muitos desertarão e alguns se converterão em nossos piores inimigos. Só uma entrega total da vida a Deus e uma experiência profunda e crescente conversão nos livrará deste perigo e nos manterá unidos na hoste de homens e mulheres consagrados que triunfarão gloriosamente com o povo adventista e que darão gozosas boas-vindas a Jesus em sua iminente aparição. O pré-tempo de angústia, as últimas horas do tempo de graça serão tempestuosas e difíceis para o mundo em geral e também para os filhos de Deus. No mundo, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, estarão aumentando a luta e a confusão, os problemas político-económicos e sociais, a desagregação da família, o temor e a angústia. Os governos, malgrados o muito esforço que façam, não podem controlar os complexos e crescentes problemas que sujeitarão seus povos a uma situação premente. Esta época de angústia a que se referiu Jesus no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, é anterior ao verdadeiro tempo de angústia que começará no momento que terminar a graça. As horas de angústia prévia serão gravadas pela perseguição de que seremos objeto por parte dos poderes apóstatas. Todavia o Senhor estará conosco para nos fortalecer e ajudar a viver ou sofrer com alegria, confiados em seu braço omnipotente. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação
que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11. A perseguição encontra-se em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 a 13. Apocalipse é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento. Descreve-se profeticamente um panorama de perseguição que o Espírito de profecia ampliou. Esta perseguição começará antes do fim do tempo da graça e se agravará durante o tempo de angústia de Jacó. Chegará, porém, a hora da libertação. A besta com chifres de cordeiro de Apocalipse 13 representa os Estados Unidos da América do Norte, nação jovem composta de um povo manso e bom, Estado democrático republicano, com uma Constituição modelo em que estão admiravelmente salvaguardados os direitos humanos e as garantias individuais, sobretudo o direito mais caro de todos, a liberdade de consciência. Este país tem estado a cumprir até agora e continuará cumprindo uma missão verdadeiramente histórica, ao ver alcançadas culminâncias da liberdade religiosa com a primeira emenda à sua Constituição que proíbe ao Congresso legislar sobre a matéria religiosa e estabelecer completa, respeitosa separação entre Igreja e Estado, e converteu-se num baluarte da liberdade de consciência. As suas praias generosas têm ocorrido homens e mulheres perseguidos por suas convicções em todos os países do mundo para amparar-se sob as garantias do seu admirável sistema político. Em sua providência, Deus escolheu os Estados Unidos para estabelecer o centro mundial da Igreja Adventista. E deste país rico, progressista e amante da liberdade, tem saído sem qualquer entrave, através dos anos, os recursos e os missionários para levar a tríplice mensagem evangélica aos 4 cantos da terra e até os confins do mundo. Contudo, a profecia afirma que este país, representado pela besta com chifres de cordeiro, mudará completamente sua natureza e, como consequência, fará o seguinte: falará como dragão, e o dragão de Apocalipse 12 é uma potência perseguidora. Obrigará os moradores da terra a adorar a primeira besta, ou seja, Roma. Obrigar a humanidade a render vassalagem a uma potência política ou religiosa significa fazer imposições de caráter religioso. Isto cancela toda a liberdade religiosa mantida até então e inaugura uma época de coerção e perseguição. Fará grandes sinais, de tal maneira que até fará descer fogo do céu à terra para enganar. Isto se cumprirá pelo extraordinário incremento que alcançará o espiritismo e sua união com o catolicismo e o protestantismo. Ordenará aos moradores da terra que façam uma imagem à primeira besta, vale dizer, o poder romano. Se a besta é um poder perseguidor, a imagem da besta terá de ser outro poder que utilize os mesmos métodos. Esta imagem da besta, como veremos no capítulo próprio, através da pena inspirada, outra coisa não é senão o setor do protestantismo, que irá afinal à apostasia e que se unirá para existir do Estado poder civil a fim de impor leis religiosas. Fará que em todos seja posto um sinal, o sinal da besta, e que ninguém possa comprar nem vender, a não ser que tenha o sinal da besta. O sinal da besta é exatamente o que se tem proclamado. Nem tudo o que se refere a esse assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Sendo que o sinal ou o selo de Deus é a lei divina, e em particular o sábado, verdadeiro dia de repouso, o sinal da besta, o poder do inimigo de Deus, é da verdade
deve ser um falso dia de repouso. Assim como a observância do sábado, de acordo com o quarto mandamento, testifica de nossa lealdade ao governo de Deus como Criador e Salvador, a observância do domingo, que será universalmente imposta pela imagem da besta e os demais poderes apóstatas, é o sinal da besta, ou seja, o sinal de lealdade a um falso poder inimigo da verdade. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. Os que não aceitam o sinal ou marca da besta, os que se negam a observar o domingo e a participar simultaneamente em atos de culto que comportarão a violação do santo sábado, serão perseguidos, perderão toda a proteção da parte do Estado. As garantias constitucionais serão suspensas para eles e privá-los-ão dos direitos mais essenciais, até mesmo os de subsistência, como de comprar e vender. Antes que termine o tempo da graça, será promulgada uma lei dominical de âmbito federal. Esta dará começo a uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima de sua história, pois as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter caráter social e de saúde, admitem exceções e insiste-se em que estão desprovidas de todo o conteúdo religioso. Leis semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacional. Essa lei será talvez de natureza diretamente religiosa, comportará de alguma maneira um ato de culto ou de violação do verdadeiro dia de repouso, e sua promulgação será exigida pela imagem da besta, ou seja, pela Confederação do Protestantismo Apostatado, o qual agirá com apoio católico e espírita. Isto dará começo à grande perseguição. E quando essa lei se tornar federal, religiosa e obrigatória em todos os estados nos demais países do mundo, promulgar-se-á leis idênticas, de maneira que a perseguição será geral. Esse é o momento em que os filhos de Deus deverão preparar-se para sair das grandes cidades e em breve abandonar também as cidades pequenas. Depois das 7 últimas pragas começarem a cair, quer dizer, depois de finalizar o tempo da graça, ou seja, durante o tempo de angústia, dar-se-ão os seguintes acontecimentos nesta cadeia. A imagem da besta, o protestantismo apostatado, procurará matar quantos não o adorem. Sairá um decreto de morte para os que observam o sábado, acusados que serão de inimigos da lei e da ordem e causadores de todas as calamidades que sacodem a terra, as pragas. O decreto de morte será uma data específica para o seu cumprimento. Quando for promulgado, os filhos de Deus sairão de todos os centros povoados, inclusive das pequenas cidades, e se refugiarão nos bosques, nos desertos, nos lugares escarpados, onde contarão com a especial proteção de Deus e a assistência dos anjos, os quais lhes proverão alimento. Será um tempo de verdadeira angústia, em que os fiéis clamarão a Deus de maneira incessante e com todo o fervor, solicitando libertação. Os poderes aliados na luta contra Deus, sua verdade e seu povo serão o dragão, a besta e o falso profeta. Está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. O dragão representa Satanás, neste caso particular, trabalhando por intermédio do espiritismo, sob todas as suas formas pagãs, agindo nas modalidades de culto pagão e de superstição cristã,
conformando-se com os cultos protestantes ou católicos por meio de milagres e na base da doutrina comum da imortalidade da alma científica sob o nome de parapsicologia e outras denominações. A besta é o papado e a Igreja Católica, e o falso profeta é o mesmo poder que é representado pela imagem da besta. Isto é o protestantismo apostatado, confederado. Tanto o protestantismo como o papado atuarão em estreita vinculação com o Estado para impor leis de caráter religioso. E esta união da Igreja e Estado se estenderá por todo o mundo. O Armagedon, o ato seguinte do drama milenar da luta entre o bem e o mal, é descrito precisamente sob a sexta praga, ou seja, o Armagedon. O profeta viu sair da boca o espiritismo, da boca da besta o papado e da boca do falso profeta o protestantismo apostatado. 3 espíritos imundos, que são espíritos de demónios, os quais farão grandes sinais para enganar e irão aos reis da terra e de toda a terra para induzi-los à batalha final contra Deus, seu povo e sua verdade. Está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 a 14. Só um segundo. Vou beber uma pinha d'água. Ora, por todo o tempo que durar a perseguição, os fiéis contarão com a proteção especial do Senhor, bem assim como a companhia dos santos anjos. Em sua última fuga de emergência das cidades, serão atacados pelos exércitos perseguidores, porém as espadas levantadas contra eles se quebrarão, como se fossem de palha. Serão defendidos por anjos que atuarão com a aparência de guerreiros poderosos. Seu pão e sua água também serão providos de maneira admirável. No mesmo dia em que expirar o prazo e dever-se cumprir-se o decreto de morte ditado contra eles, o Senhor os livrará miraculosamente, paralisando os ímpios com tremendas comoções no céu e na terra, e com extraordinária desagregação dos elementos da natureza. Em meio da confusão e da ira, os atacantes começarão a lutar uns contra os outros, destruindo-se mutuamente. Ouve-se a voz de Deus e ocorre logo uma ressurreição especial. Pouco antes de aparecer nos céus o majestoso sinal do Filho de Deus. O tempo de angústia, este tempo é descrito em Daniel 12, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O início é com o término do tempo da graça. Todas as profecias terão sido cumpridas. Terminou a sacudidura. Já terá tempo de refrigério pela presença do Senhor na chuva seródia. A pregação do Evangelho está concluída. Nesse momento, Miguel, ou seja, Cristo, o grande príncipe que intercede por nós no santuário celestial, se levantará e sairá do santuário, pondo fim à sua obra intercessória. Ele despojará de suas vestes para cingir o seu manto real. O templo do céu se encherá de fumo e ninguém poderá nele entrar. Os 4 anjos de Apocalipse 7 que estavam sustendo os ventos os soltarão, de maneira que se desencadearão furiosamente todas as paixões humanas sobre os ímpios. Cairão as últimas 7 pragas. Será esta uma época de terrível angústia para um mundo de açoites, tais como nunca se presenciaram na terra.
Não fosse o fato de serem essas pragas locais e não universais, o mundo inteiro ficaria despovoado. Conquanto os filhos de Deus não sejam afetados pelas pragas, para eles esta época será um tempo de angústia indizível, em duplo sentido. Será, em primeiro lugar, uma angústia material, com raiz na perseguição desapiedada de que serão objeto. Embora alguns tenham de perder a sua liberdade e passem dias difíceis em celas e calabouços, a presença de Cristo e de seus anjos converterão estes lugares em mansões de luz. Muitos deles andarão fugitivos em lugares afastados, mas defendidos e assistidos pelos anjos de Deus. Mas será também esse um tempo de angústia moral. Durante esse tempo não haverá mediador. Se houvesse em sua vida faltas não confessadas ou pecados imperdoados, estariam perdidos. Passam, pois, por uma hora de incerteza e aflição. Por um momento parecem não estar seguros de que todos os seus pecados tenham sido apagados, como Jacó na noite de angústia que passou junto ao Jobeque. Eles humilham sua alma diante de Deus e clamam com todo o fervor. Conquanto sua fé seja severamente provada, sai fortalecida por essa experiência extraordinária. Por fim, suas orações são atendidas e a paz é obtida. Não podem recordar de pecado algum. Inconfessados, dos quais não se tenham arrependido. Todos foram confessados e perdoados antes do fim do tempo de graça. Obtiveram pelo poder divino a vitória sobre o mal e foram selados. Sua salvação está assegurada. Entre o livramento e a segunda vinda de Cristo, a intervenção majestosa de Deus paralisa os ímpios em seus intentos de destruir os fiéis. Brilha o sol à meia-noite e há uma terrível manifestação de fenómenos sobrenaturais. Há um terrível terremoto, a terra treme, o mar ferve e se encapela e os gigantescos edifícios das urbes modernas são destruídas. É então que ocorre a ressurreição parcial. Abrem-se as sepulturas e muitos santos se levantam para ser testemunhas da vinda de Cristo. Mas de maneira especial os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Está em Daniel capítulo 12, versículo 2 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ressuscitam também os que trespassaram o Senhor Jesus, bem assim os mais destacados inimigos da verdade. Enquanto os ímpios quedam mudos de pavor, os santos exclamam jubilosos: Este é o nosso Deus, a quem temos esperado, e Ele nos salvará. Ao reconhecermos que foram enganados, milhares começam a acusar-se mutuamente. Visam em especial os falsos pastores do rebanho, e as espadas que haviam empenhado contra os santos esgrimam-nas agora uns contra os outros. Logo os ataques se voltam contra a grande igreja, contra Babilónia. Apocalipse capítulo 17, versículo 16, a qual será destruída e despedaçada. Em relação com estes acontecimentos, a voz de Deus proclama o dia e a hora da vinda de Cristo. A aparição majestosa de Cristo é chegado, o momento culminante dos séculos, a hora anunciada, longo tempo antes, por todas as profecias. Uma pequena nuvem negra aparece no céu e, à medida que se aproxima da terra, torna-se cada vez mais branca e brilhante, até que se aproxima da terra. Torna-se cada vez mais branca e brilhante, até que se mostra como é na verdade um exército radiante de anjos que escoltam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua procissão triunfal rumo à terra.
Cristo desce envolto em chamas de fogo. O céu se recolhe como um livro que se enrola. A terra treme, movem-se os montes, enquanto a grande procissão se aproxima cada vez mais da terra. Outro poderoso solavanco sacode o planeta e os santos de todas as idades que cerraram os olhos na fé em Cristo são despertados para uma vida imortal, incorruptível. Os justos, agora vivos, serão glorificados. Os ímpios ainda vivos são destruídos pelo resplendor da glória divina, que fulgurará com terrível brilho e majestade. A grande espera terminou. A noite de aflição ficou para trás. E agora toda a família de Deus na terra, redimida pelo sangue precioso do Cordeiro, será reunida com seu querido Senhor e Mestre e com o amante Pai Celestial. Milhares de anos de esperança foram concretizados numa manhã eterna de triunfante realidade. Tu e eu devemos estar ali. Hoje é o dia da santificação. Amanhã é o dia da glorificação. Meus caros amigos e amigas, nós devemos de nos preparar individualmente. Assim como Deus nos chama individualmente, gostaria de só ler aqui: querido Jesus, aos teus pés hoje quero depor a minha vida, os meus pecados, as lutas, tudo o que sou, senão somente pó. Preciso de ser transformado, de nascer de novo. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel a Ti em todo o meu viver. Isto foi escrito no dia 4 de 12 de 2000. Para fazer uma pausa.
Continuando, preparação para a crise final. Um movimento de reforma dentro da igreja. Necessidade característica: o coração da reforma, a pregação da mensagem à Laodiceia e a justificação pela fé. O segredo da vitória. Quando o inspirado profeta Joel, há mais de 27 séculos, com base na visão divina, referiu-se ao dia de Deus, escreveu: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor virá. Ele está perto, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e trevas espessas como a alva espalhada sobre, está em Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Se bem tenho estas palavras uma aplicação histórica imediata aos tempos do Velho Testamento, quando Israel seria invadida por um povo inimigo, a razão pela qual foram preservadas é que se referem particularmente ao tempo do fim, ao dia do Senhor, vésperas do regresso de Cristo à Terra. A mensagem convida a que se toque a buzina em Sião, ou seja, na igreja, a dar alarme no Monte Santo de Deus, ou seja, o seu povo, porque ocorreriam acontecimentos de tal magnitude que fariam tremer a todos os moradores da terra. Assim, ainda assim prossegue o profeta: agora, como diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e com pranto e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e Ele se arrepende do mal. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor. Em vista dos tremendos acontecimentos que estariam para ocorrer no dia do Senhor, a igreja devia ser despertada por uma voz de alarme, e o povo devia ser chamado a uma conversão autêntica, profunda e de todo o coração.